A verdade oculta e surpreendente que transformou sua vida em um conto incrível. A vida de Ana parecia um conto de fadas, mas escondia uma verdade que pulsava em seu peito como um tambor em dia de festa. Com apenas 22 anos, a jovem que vivia em um subúrbio carioca se sentia como uma Rapunzel moderna, presa em seus próprios sonhos e na rotina pesada de sua família humilde. Filha de uma costureira que trabalhava até tarde e um mecânico que passava os dias embaixo de carros empoeirados, Ana conhecia bem as dificuldades da vida. Mas, naquele mundo de desafios, havia risadas e amor que aqueciam seu coração. Seus longos cabelos cacheados brilhavam ao sol, refletindo a esperança de um futuro mais brilhante. A atmosfera do subúrbio era mágica e caótica. O cheiro do pão fresco da padaria misturava-se ao aroma das comidas das mães que cozinhavam com tanto carinho, e tudo parecia ter vida própria. Cada passo que Ana dava em direção à escola era imbuído de sonhos e anseios. Ela sonhava com os desfiles de moda que via nas revistas antigas da avó, que sempre a incentivou a criar suas próprias roupas. Mas a realidade trazia insegurança. Suas tentativas de desenhar eram abafadas pela pressão do mundo ao redor, que insistia em dizer que o que ela almejava era apenas um sonho. Em um dia particularmente pesado, depois de uma briga com sua melhor amiga, onde tudo parecia desmoronar, Ana se sentiu perdida. Você se esqueceu de onde veio. As palavras cortaram seu coração como uma faca afiada. Aquela frase a encolheu de dor e questionamento. Ao chegar em casa, trancou-se no quarto, cercada por tecidos coloridos e retalhos que representavam tudo o que ela era. As memórias carinhosas da avó a cercavam e, de repente, a sabedoria dela ecoou em sua mente. Era hora de transformar sua dor em arte. Ana, com a determinação ardendo a cada batida de seu coração, pegou lápis e papel. A noite se arrastou enquanto criava esboços de uma coleção que celebrava o subúrbio e a cultura de seu povo. As roubas que desenhava não eram apenas peças, eram histórias, sentimentos e a representação de tudo o que viveu. A ideia de um desfile beneficente surgiu como um farol: unir a comunidade, celebrar a cultura e arrecadar fundos para uma escola ameaçada de fechar. Ela fez um pacto silencioso consigo mesma. Não apenas buscaria seu caminho, mas ajudaria os outros a trilhar o deles. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passaram e a pressão aumentava. Organizar o desfile sozinha era como carregar uma montanha nas costas. Ana enfrentou vozes críticas ao seu redor, mas, em conversas profundas com a avó, ela redescobriu a força que sempre teve. No dia do desfile, enquanto as luzes brilhavam e a plateia aplaudia, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Naquele momento, percebeu que sua jornada não se tratava apenas de reconhecimento, mas de unir as pessoas ao seu redor. Entre aplausos e sorrisos, enquanto o passado batia à sua porta em forma de amigos arrependidos, Ana se viu diante de uma escolha crucial: aceitar um pedido de perdão ou continuar sua vida, já tão transformada. E assim, a história de Ana ganha contornos emocionantes e deixa todos em suspense, sedentos por descobrir se a reconciliação será realmente possível. A plateia estava em êxtase, mas o coração de Ana estava numa encruzilhada. As palmas ressoavam como o batucar de tambores, mas na sua cabeça ecoavam as palavras de sua amiga, como um mantra aterrador. A reconciliação era um caminho que poderia levá-la a um novo entendimento ou decepcioná-la ainda mais. O que fazer? Ana tentou se concentrar nas vozes animadas ao seu redor. O amor da comunidade a envolvia como um abraço caloroso em um dia frio. As dançarinas, vestidas com suas criações coloridas, giravam pelo palco, espalhando alegria e celebração. Mas, no fundo, a incerteza persistia. Será que era o momento certo para aceitar o pedido de desculpas, ou melhor esquecer e avançar? À medida que a noite avançava, Ana viu Flávia se aproximar.
O rosto dela estava avermelhado, não só pela luz dos refletores, mas pelo peso da culpa. Ana sabia que a amiga estava lidando com suas próprias batalhas. O que a separou não foi apenas uma discussão rotineira de amigas, mas a ferida profunda que elas carregavam. E agora, no meio daquele espetáculo de vida, o passado se apresentava como um fantasma. Desculpa, Ana, eu só estava com medo de te perder, disse Flávia, a voz trêmula. Enquanto as lágrimas escorriam em seu rosto, Ana sentiu uma onda de empatia. Seria fácil acolher a dor e simplesmente seguir adiante, mas algo em seu coração pedia mais. Ela queria entender, queria, acima de tudo, curar. Flávia, eu também estou aprendendo a lidar com isso. Nós duas estamos lutando. Por que não tentamos nos entender? A resposta dessa pequena frase libertou as emoções que estavam entaladas entre elas. Era como abrir uma porta um tanto enferrujada, que se movia de forma hesitante, mas que ainda poderia levar a um jardim. Enquanto as duas se abraçavam, a plateia parecia desaparecer. Somente o som dos corações batendo, entre risos e lágrimas, existia entre elas. Ali, uma nova conexão estava se formando. A vida na comunidade, com seus altos e baixos, esperava por essa transformação, que começava com a amizade renovada. Ana sentiu que não era só sobre ela ou Flávia, era sobre todas as pessoas que estavam ali. O desfile chegava ao fim e a apoteose tomava corpo. Ana decidiu que dali em diante, sua coleção não seria apenas uma expressão de suas ideias, mas também um símbolo de união. Um retrato da comunidade que a rodeava, cheia de histórias, desafios e, principalmente, amor. Mas o que ela não esperava era que uma nova oportunidade surgisse na sombra do sucesso do desfile. Uma proposta inesperada a aguardava. Algo que poderia mudar tudo de uma vez, intensificando suas emoções e desafios. No último segundo, enquanto as luzes se apagavam e o público aplaudia, uma mensagem chegou a seu celular. A tela brilhava em meio à escuridão, revelando um convite que faria seu coração acelerar. Ana respirou fundo. Estava pronta para enfrentar o que viesse, mas quem imaginava a virada que a aguardava? Que caminho ela escolheria agora? O futuro estava prestes a se abrir diante dela, e a dúvida pairava no ar. Com o coração acelerado e a mente girando como um redemoinho, Ana abriu a mensagem que piscava em seu celular. As palavras se formavam diante de seus olhos, mas o significado parecia dançar como uma sombra. Convite para apresentar sua coleção em São Paulo. Detalhes na reunião de amanhã. Enquanto a euforia tomava conta dela, uma voz interna sussurrava dúvidas. Estaria pronta para tal desafio? As luzes do desfile finalmente se apagaram e os aplausos começaram a se dissipar. Ana olhou para Flávia, que ainda lhe segurava a mão, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e expectativa. As duas tinham encontrado um novo caminho. O que poderia ser melhor do que celebrar isso com uma nova conquista, não é mesmo? Mas essa conquista significava deixar sua cidade, suas raízes, por tempo indeterminado. Você vai, não vai? Flávia perguntou, examinando as emoções que se desenhavam no rosto de Ana. 8 palavras que soavam como um comando e, ao mesmo tempo, um convite para se deixar levar. Ana lembrou-se do que a motivava, a moda, a arte, a busca por sua identidade. Como poderia ignorar essa chance? Mas a ideia de perder o calor do carinho de sua comunidade lhe apertava o peito. Eu não sei, Flávia. Essa cidade me viu crescer. Cada tecido da minha coleção tem um pedaço do que sou. Ana murmurou, a vulnerabilidade escorrendo de suas palavras. As memórias de sua infância, dos sorrisos, das amizades e do amor estavam em todos os detalhes que criava. Mas ao mesmo tempo havia um chamado que pulsava dentro dela, uma vontade de expandir as asas. No entanto, se você ficar aqui, essa grande oportunidade pode passar, e você não quer isso. Flávia era um suporte constante, disposta a puxar Ana de volta à realidade quando o medo ameaçava dominá-la. O pensamento a perseguiu enquanto deixava o local do desfile. A cidade ainda vibrava dos ecos da celebração, mas havia uma batalha silenciosa acontecendo dentro dela. O tempo parecia escorregar como areia entre os dedos. A próxima manhã traria a resposta para sua inquietação. Prometia ser decisivo. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. A mente a levava a questionamentos profundos. O que realmente a fazia feliz?
Estaria disposta a sacrificar um pouco de suas raízes para desabrochar em novas direções? Imagens de pixels, costuras e cores sobrepostas apareciam antes de conseguir relaxar. Era como se cada sonho mais distante sonhasse junto com ela. Quando o dia amanheceu, Ana já havia decidido que não poderia apenas se deixar levar pelas emoções. Era preciso passar pelo processo, ouvir a voz do coração e os conselhos da razão. Ao se dirigir ao ponto de encontro, um novo dilema a aguardava, e ele não era pequeno. Ao entrar na sala de reuniões sorridente, avistou rostos desconhecidos, mas já havia um brilho nas intenções deles. Porém, à medida que as palavras foram sendo ditas, uma revelação alterou seu horizonte. Seu desfile seria em parceria com uma renomada marca internacional, mas sob a condição de que mantivesse sua coleção sob um tema que expusesse sua busca por identidade, Rapunzel. Sem querer, seu passado e seus conflitos se entrelaçavam em uma proposta. Ana parou. O que isso significava? Agarrar essa chance ou garantir que sua voz original não se perdesse no caminho? A sala estava agora silente, todos olhando para Ana, em expectativa. Ela respirou fundo, e seu coração pulsava no ritmo da nova história que estava se formando diante dela. Quão longe ela estaria disposta a ir para se encontrar? Desvendar essa questão a levaria a um novo capítulo. E ao aceitar aquele tema para sua coleção, ela não apenas se desafiaria, mas também enfrentaria verdades que nunca quis ver. Uma batalha entre ser quem é e o que o mundo espera que ela seja. O futuro a aguardava, e agora a decisão estava em suas mãos. Qual seria o próximo passo de Ana nessa jornada repleta de incertezas, mas também de promessas? Ana sentiu o peso das expectativas ao olhar nos rostos à sua frente. Eram pessoas de diversos cantos, todas envolvidas com o mundo da moda, imersas em suas próprias histórias de superação e desafio. Em um momento, viu como sua luta pessoal poderia se entrelaçar à grandeza deles. Mas seria suficiente? A proposta ressoou em sua mente. Rapunzel. Lembranças de sua infância vieram à tona, as histórias que ela amava e os sentimentos que cada uma despertavam. A ideia de liberdade, prender-se a uma torre, de se refugiar enquanto o mundo girava lá fora, era profundamente familiar. Era como se Ana estivesse se vendo refletida na jovem da fábula, tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. Mas até onde iria para traduzir essa narrativa em suas criações? As emoções eram intensas, e ela podia sentir a adrenalina e o medo colidindo dentro dela como num desfile apressado. O que a tornava única em um mar de vozes? É isso que você quer? A pergunta de Flávia ecoou em sua mente. Queria se distanciar das suas raízes, e ao mesmo tempo não desejava deixar nada para trás. Era um dilema, uma dança entre a tradição e a inovação, a história antiga e a nova narrativa que poderia emergir. Ana decidiu que não queria apenas seguir ordens. A coleção que criaria não seria uma simples expressão do que esperavam dela. Ela queria que cada tecido falasse, que cada costura contasse uma história. E mais importante, que essa história fosse dela. O peso de sua identidade a acompanhava, mas, ao mesmo tempo, ela sentia um alívio, uma leveza. A ideia da Rapunzel não a aprisionava, mas a libertava para explorar diversas facetas de sua vida. Eu tenho que fazer isso à minha maneira, pensou, e a ideia a encorajou a olhar ao redor da sala. Os rostos que a observavam não eram apenas críticos. Eles eram uma comunidade, uma rede de apoio que poderia ajudá-la a transformar sua visão em realidade. Se não for agora, quando será? Sussurrou para si mesma, e a dúvida começou a se dissipar. Ao contrário do que pensava, a cidade que a moldou ainda estava viva dentro dela, pronta para se manifestar através das cores e formas de sua coleção. Antes que pudesse hesitar novamente, Ana tomou a palavra. Eu aceito a proposta, mas a coleção precisa ser mais do que um mero tema. Precisamos mergulhar na ideia da Rapunzel de forma autêntica, mostrando a luta interna de se libertar e se encontrar. Uma jornada de amor próprio e aceitação que todos nós conhecemos. Os olhares se intensificaram, surpresa e respeito surgiram em meio ao silêncio. A ideia não era apenas sua, tornara-se uma voz coletiva. E naquele momento, Ana viu uma porta se abrir. A reunião seguiu com um fluxo de ideias e sugestões. Ela se sentia mais conectada do que nunca, a criatividade borbulhando, enquanto novas perspectivas eram apresentadas.
Mas, ao mesmo tempo, um aviso sutil se formava em sua mente. O delírio da empolgação poderia cegar alguém para os desafios reais dessa jornada. Ao final da reunião, com sorrisos e promessas no ar, Ana percebeu que a aceitação da proposta havia trazido à tona não apenas um futuro promissor, mas também um clanco de incertezas pessoais que ela nunca havia considerado. A busca pela verdade por trás de sua própria identidade estava apenas começando. O caminho à frente parecia iluminado, mas sombras do passado ainda se manifestavam. Seria capaz de resolver tudo isso enquanto sua história se entrelaçava cada vez mais com a de Rapunzel? Qualquer passo em falso poderia transformá-la em uma prisioneira de suas próprias inseguranças. E, enquanto sua mente flutuava entre possibilidades, as perguntas sobre seu futuro ecoavam. O que Ana realmente desejava descobrir sobre si mesma? A resposta viria à tona em formas que ela ainda não conseguia imaginar. Ana saiu da reunião com a cabeça a mil e o coração pulsando como nunca. As palavras que tinha proferido flutuavam em sua mente, cada uma ressoando como um eco de esperança. Mas a euforia estava misturada a um frio na barriga. Agora, ela precisava realmente transformar aquelas ideias em algo palpável, algo que não apenas estivesse na passarela, mas que também falasse com aqueles que assistem. A ideia de Rapunzel tornava-se cada vez mais uma parte dela, e o desafio de traduzir esse simbolismo era intenso. Nas semanas seguintes, horas de planejamento se transformaram em dias de trabalho frenético. Ana passou a explorar as ruas da cidade com um olhar novo. Cada esquina trazia uma nova inspiração. Um grafite vibrante na parede de uma antiga fábrica, a textura de um vestido jogado em uma vitrine, o sorriso esperançoso de uma mulher que caminhava com sua filha. E, a cada passo, Ana sentia-se mais conectada ao que a motivava. Mas as sombras do passado não eram facilmente dissipadas. Em meio a essa onda criativa, as lembranças de momentos de insegurança e frustração voltavam, tornando-se um desafio constante. A voz do pai sempre ressoava em sua mente. A moda é para aqueles que sabem o que querem e estão dispostos a lutar por isso. Como ela queria gritar, não apenas para o pai, mas para todos ao seu redor que a rodeavam de expectativas. Ela não queria ser a pequena Rapunzel presa em uma torre, mas a mulher que arrancava suas tranças e se jogava no desconhecido. Em um dos seus momentos de introspecção, Ana decidiu visitar Flávia, sua mentora. O local escolhido era um café charmoso, cheio de cantos secretos e música ao fundo. Enquanto tomavam um café, Ana desabafou. Flávia, estou começando a encontrar a essência do que quero expressar, mas ao mesmo tempo o medo de não ser o suficiente me invade. Flávia a olhou nos olhos, sua expressão suave e compreensiva. Ana, a insegurança é parte da jornada de todos nós. Não deixe que isso a impeça de brilhar. Olhe para você mesma, você é cheia de histórias, e elas precisam ser contadas. A conversa iluminou algo dentro de Ana. As palavras de Flávia penetraram nas suas incertezas como um raio de luz em meio à penumbra. As memórias que a atormentavam poderiam se transformar em combustível, não um peso. Com um novo impulso, Ana decidiu que sua coleção não apenas refletiria ela mesma, mas também a comunidade ao redor. Ela queria que cada modelo fosse um grito de liberdade, uma encenação de superação e união. Se Rapunzel era uma história de cativeiro, ela iria mostrar como ela poderia ser reescrita. As próximas semanas foram consumidas em um turbilhão de reuniões com costureiras, pesquisas sobre tecidos sustentáveis e planejamento dos desfiles. Assim, o dia da apresentação se aproximava rapidamente. Ana sabia que estava prestes a se expor de uma forma que nunca tinha feito. As peças de sua coleção começaram a ganhar vida, e a estética dela se tornava uma mescla de tradições e inovações, um reflexo da sua própria jornada. Porém, à medida que o evento se aproximava, a pressão crescia. Às vésperas do desfile, a ansiedade tomou conta. Seria sua visão compreendida? E se todos olhassem e rissem? As vozes internas começaram a reviver com força, e um questionamento profundo a assolava. E se tudo isso não fosse o suficiente? Essa dúvida a seguiu como um fantasma enquanto ela tentava dormir na noite anterior ao desfile. O pensamento de finalmente enfrentar seu maior medo a impediu de encontrar tranquilidade. E ali, em meio ao silêncio pesado, Ana percebeu que a batalha não era apenas com o mundo da moda, mas também dentro de si mesma. Amanhã seria apenas o início. E se desse tudo errado? O que isso significaria para ela?
Com essas perguntas martelando em sua cabeça, ela finalmente conseguiu dormir, mas não antes de sentir que, assim como Rapunzel, talvez tivesse que se jogar de sua torre e confiar que poderia voar. Amanhã, a verdade seria revelada, e Anna precisaria descobrir o que significava verdadeiramente ser livre. Anna acordou com a luz do sol filtrando pelas cortinas, trazendo uma nova energia para aquele dia decisivo. O despertador tocou como uma sirene, cortando a névoa da incerteza que a envolvia. Ela se levantou, o coração acelerado, e no espelho viu o reflexo de uma mulher determinada. Um fio de esperança entrelaçado com a ansiedade que pulsava dentro dela. Era isso que a moveu, a possibilidade de ser ouvida. Enquanto se arrumava, cada peça de roupa que vestia a conectava a cada detalhe de sua coleção. O vestido azul, a blusa de seda com recortes precisos e a calça estampada que fazia alusão aos grafites que havia encontrado nas ruas. Cada elemento carregava um significado, uma pequena parte da história que estava prestes a contar. Chegando ao local do desfile, a atmosfera era elétrica. O burburinho da equipe, os flashes das câmeras e o aroma inconfundível das flores que decoravam o espaço. Tudo parecia uma orquestra perfeitamente ensaiada, mas Anna não podia ignorar o frio na barriga. Era como se cada espectador ali fosse um juiz, aguardando suas decisões com uma expectativa que ela sentia em cada fibra do corpo. Naquele momento, a voz de Flávia ecoou em sua mente. Lembre-se, Anna, você é a história e o contador dela ao mesmo tempo. Respirando fundo, ela caminhou em direção aos bastidores, onde os modelos estavam aguardando. Ao ver cada uma das meninas vestindo suas roupas, um sorriso brotou em seu rosto. Era mais do que apenas moda, era um manifesto. Quando começou o desfile, Anna passou a observar o público. Olhares curiosos, sussurros e pequenas risadas. Aos poucos, aquele ambiente de tensão foi se transformando. No palco, cada modelo representava não apenas uma peça de roupa, mas um fragmento da jornada de Anna. As passadas firmes e leves dos desfilantes refletiam a coragem que ela estava tentando resgatar. Era como se cada passo logasse um grito, uma celebração de suas lutas e conquistas. A música soava cheia de ritmo e emoção, e enquanto os modelos passavam, Anna sentiu seus medos dissiparem. A liberdade que ela buscava se revelava ali, no olhar preenchido de compreensão e remidificação do público. Mas então, uma nova onda de insegurança a invadiu. E se, ao final, tudo aquilo não fosse suficiente? E se nenhuma daquela transformação tocasse alguém? E se o resultado fosse apenas um deslize em uma carreira que ainda ela estava tentando construir? Essas dúvidas mais uma vez a paralisaram, levando-a a quase desviar o olhar da passarela. Foi então que a primeira pessoa da plateia se levantou, aplaudindo com fervor. Logo, outras acompanharam. O som dos aplausos cresceu, e o calor desse reconhecimento começou a invadir Anna, aquecendo seu coração. As cadeiras eram preenchidas por risos, movimentações e olhares admirados. Todos estavam ali, não apenas para ver, mas para sentir que poderiam se libertar também. Naquela onda de aplausos, uma mulher do público segurava um cartaz que dizia: "Liberdade começa com a coragem de ser quem somos." Aquela mensagem pegou Anna de surpresa, e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Naquele instante, os olhos se encontraram. Ela viu a conexão que tinha com aquela mulher, e em um instante ficou claro para ela. O desfile não era apenas sobre roupas, mas sobre pessoas, suas histórias e a superação. Finalmente, com a última modelo atravessando a passarela, Anna percebeu que, independentemente do resultado, ela já havia se libertado ao se permitir fazer o que amava. Com um sorriso largo, preparou-se para sair ao palco e compartilhar sua jornada, quando uma figura familiar surgiu na multidão. Era seu pai, seus olhos brilhando de orgulho. A emoção tomou conta, e antes que pudesse se controlar, Anna gritou uma pergunta para o público. E se, a partir de agora, deixarmos de lado o que nos prende e começarmos a voar juntos? Aquela pequena conversa parecia ter despertado algo profundo em todos ali. O murmúrio da plateia se intensificou e Anna soube que a verdade estava se revelando. Estava prestes a descobrir se sua história poderia de fato transformar a vida de outros. Mas, antes que pudesse processar as reações ao seu desabafo, um estrondo ecoou ao fundo. Algo que poderia mudar tudo novamente. O que era?
Qual seria o próximo desafio que emergiria dessa noite mágica? O estrondo se espalhou pelo ambiente como um raio cortando a escuridão. Ana e o público congelaram, com olhos arregalados e corações acelerados. Tudo parecia ter parado por um instante, como uma cena congelada em um filme, onde a tensão pairava no ar. O som veio de trás do palco e uma onda de murmúrios começou a se formar. As expressões de surpresa no rosto das pessoas eram inconfundíveis, misturando curiosidade e apreensão. Ana sentiu seu estômago revirar. O que poderia ter causado aquilo? A energia que antes vibrava em sincronia agora estava carregada de mistério. Antes que pudesse decidir se avançar ou recuar, um homem de terno escuro apareceu, com a face pálida e os olhos parecendo pesados. Ele se aproximou do microfone e o murmúrio da plateia foi se dissipando aos poucos. Desculpem-me a interrupção, ele começou, a voz trêmula, mas precisamos de atenção de todos. Infelizmente, houve um incidente nos bastidores. Um dos modelos desmaiou e precisou de socorro. Não se preocupem, está tudo sob controle, mas precisamos que todos permaneçam calmos. Uma onda de preocupação percorreu a sala. Ana olhou nervosamente para seus modelos e depois para o público. O desfile, que antes parecia estar na crista da onda, agora se tornava um mar de incertezas. Sentiu que a adrenalina invadia. Então, ela pensou em sua coleção, em todas as histórias que aquelas roupas representavam. Precisava agir. Ela respirou fundo e decidiu que não deixaria essa situação interromper o movimento que havia começado. Gente, por favor! Ana ergueu a voz e as pessoas voltaram a olhar para ela. Isso não é um fim, e sim uma parte da nossa jornada. Vamos usar este tempo. Vamos refletir sobre tudo o que estamos sentindo aqui. O que é liberdade para vocês? Vamos criar um momento juntos. Algumas pessoas começaram a aplaudir e Ana viu sorrisos se formarem. Era contagiante. Dali, Ana conversou sobre sua coleção, cada peça uma expressão de resistência e liberdade. As palavras fluíam e ecoavam, e ela viu um brilho novo no olhar daqueles que a ouviam. Ela estava moldando o ambiente, transformando a crise em um chamado à ação. Enquanto isso, potencializador do momento, do fundo do auditório, ela viu seu pai balançar a cabeça com orgulho, incentivando. Isso alimentou sua coragem. As histórias daquele desfile, que poderiam ser apenas tecidos e costuras, estavam agora se transformando em um manifesto de identificação e conexão emocional. Com os aplausos começando novamente, um repórter com a câmera à mão se aproximou. "Ana", ele gritou, "você poderia compartilhar sua mensagem com os espectadores que nos assistem online? Pode ser que a sua história inspire aqueles que não estão aqui." Ela acenou com a cabeça, percebendo que aquela poderia ser a chance de alcançar ainda mais pessoas. O medo deu lugar a um desejo intenso de falar. Acercou-se do microfone novamente e, com a voz firme, começou. "Se há algo que aprendi hoje, é que cada um de nós traz dentro de si uma história que, se compartilhada, pode mover montanhas, libertar pessoas." Quando ela estava prestes a finalizar a mensagem, outro barulho ecoou pelos bastidores. Um grito dessa vez. Ana hesitou, o coração pesado. O que mais poderia acontecer? As luzes piscaram e a plateia ficou em silêncio novamente. Quais revelações estavam a caminho? Qual seria a verdadeira face da noite, ainda guardando segredos que poderiam mudar tudo? Ana sentiu um calafrio subir pela espinha ao ouvir o grito, como se as paredes do auditório estivessem se fechando ao seu redor. O murmúrio dos espectadores crescia, e ela podia ver que muitos rostos agora se revezavam entre a preocupação e a curiosidade desenfreada. O brilho das luzes deixou de ser acolhedor e se transformou em um holofote que expunha um medo e a incerteza. Alguém nos bastidores começou a se aproximar rapidamente, a figura se destacando em meio ao pânico. Era um dos assistentes, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele parecia quase um espectro. O murmúrio da plateia se tornava um eco distante, como se o tempo tivesse paralisado novamente. "Desculpem-me", ele interrompeu ofegante. "A situação é mais séria do que pensávamos. Um dos modelos não apenas desmaiou, mas antes disso passou mal devido a uma intoxicação alimentar. As ambulâncias estão a caminho, mas precisamos de uma abordagem imediata para acalmar todos." Ana travou. A adrenalina misturada com a empatia a fez sentir um nó na garganta.
O que estava ocorrendo nos bastidores, escondido aos olhos do público, era além do que ela poderia ter imaginado. Questionamentos surgiram em sua mente, fervilhando como uma panela prestes a transbordar. Quem era aquele modelo? Como isso poderia impactar toda a sua apresentação, a que ela dedicou tanto amor e trabalho? Ela respirou fundo, tentando encontrar força em meio à confusão. Precisava se manter firme. Pessoal, começou, sentindo o peso das palavras em sua boca. Nosso desfile é um ato de coragem coletiva, mas enfrentamos um momento desafiador. Vamos fazer disso uma oportunidade para cuidar uns dos outros. Vamos mostrar que somos mais do que apenas uma passarela, somos uma comunidade. Os aplausos começaram a ecoar novamente, mas Ana sabia que uma franja de desconfiança ainda pairava no ar. Ela olhou para seu pai novamente, achando força em seu olhar encorajador. Vamos direcionar nossas energias. Todo mundo, respirem fundo, estamos juntos nisso. Ela então virou-se para a plateia, um sorriso encorajador nos lábios. E enquanto esperamos, por que não compartilhamos nossos próprios desafios? A vida é feita de altos e baixos. Que tal rasgar essa máscara de perfeição e falarmos sobre o que realmente importa? Algumas pessoas começaram a se levantar, compartilhando pequenas histórias, risadas e dores. O clima que antes era pesado passou a ser um espaço acolhedor, um refúgio temporário em meio ao caos. Ana observou os rostos relaxarem, a tensão se dissipando lentamente. Era uma forma de terapia em grupo, onde a vulnerabilidade virou aliada da força. Nesse momento, Ana decidiu que não só iria continuar seu desfile, mas iria transformar a estrutura por trás dele em um ato de união. Uma peça nova, não apenas de moda, mas de humanidade. Quando ela estava prestes a convidar todos para celebrar a autenticidade como uma comunidade unida, o som das sirenes cortou o ar como uma faca. O público ficou em silêncio, os rostos voltaram a reviver a apreensão. No fundo do auditório, a porta se abriu abruptamente. Um grupo de paramédicos adentrou a sala, apressando-se em direção ao backstage. O coração de Ana disparou. O que mais estava por vir? O que aquela noite ainda tinha guardado para ela? E enquanto ela observava a cena se desenrolar, uma nova dúvida a assaltou. Entre a visão daquela sala cheia de esperança e as sombras que agora se aproximavam, ela começou a se perguntar qual seria o verdadeiro desfecho de sua história. A luz ofuscante dos refletores agora parecia um mar de estrelas confusas piscando na mente de Ana. O cheiro do álcool do desinfetante misturava-se com a tensão palpável no ar, e cada segundo que passava era como um peso sobre seus ombros. A presença dos paramédicos trouxe um novo frenesi ao auditório. Os espectadores, antes unidos em histórias de vulnerabilidade, voltaram a ser estranhos a se entreolhar, o medo ressoando silencioso entre eles. Os paramédicos passaram rapidamente, carregando um equipamento que parecia prometer soluções, mas também lembrava a fragilidade da vida. Ana queria gritar, queria perguntar como estava o modelo, mas as palavras travaram na garganta. O que ela poderia fazer além de esperar? No fundo, ela sentia que essa espera poderia ser o catalisador de uma grande mudança em sua vida e na de todos aqueles presentes. Em meio ao turbilhão, ela percebeu uma jovem ao seu lado. A moça tinha os olhos marejados e as mãos trêmulas, claramente ainda abalada pelo desmaio que acabara de presenciar. Ana se aproximou, estendendo a mão com gentileza. "Ei, tudo bem? Vamos respirar juntas", sugeriu, com um sorriso suave, tentando transmitir confiança. A jovem fez um esforço visível para controlar a respiração, e Ana sentiu que a conexão a fortalecia. Eram, de verdade, parte de algo maior. O assistente que havia interrompido o desfile antes se aproximou, agora com um semblante um pouco mais sereno. A equipe médica resolveu que levarão a modelo ao hospital. Ela está estável, mas precisamos de mais cautela. O espetáculo pode continuar, mas dependemos de vocês para transformar isso em uma experiência significativa, disse ele, sua voz agora quase serena, embora ainda carregasse o peso da situação. Ana olhou em volta, o auditório repleto de rostos inquietos. Era fácil deixar que o pânico dominasse, mas ela se lembrava da força que encontrara ao convidar as pessoas a se abrirem. Precisamos aproveitar essa noite para mostrar nossa força, para pessoas que se importam umas com as outras. Sua voz tinha um novo fervor, e ela viu um brilho nos olhos das pessoas à sua volta.
Que tal, em vez de desfilarmos apenas roupas, desfilarmos humanidade? Uma onda de murmúrios entusiasmados correu pelo auditório. Ana sentia as fibras da conexão crescerem e se entrelaçarem entre todos ali. Cada um havia trazido seus desafios, suas inseguranças, e agora era hora de desabrochar através da empatia. Ela começou a conduzir as pessoas ali, um, a se levantarem e compartilharem pequenos momentos de superação, histórias de amor e amizade que emergiam como flores em um deserto. Quando a sala estava em pleno fluxo de sorrisos e lágrimas, a atmosfera mudou novamente. Um chamado sério retumbou do fundo do auditório, e Ana se virou para ver uma outra pessoa, familiar, de pé. Era seu irmão, Luca, puxando o braço de um dos paramédicos, um desespero estampado no rosto. "Ana, espera!" ele gritou, ofegante, os olhos arregalados como se trouxessem notícias que poderiam mudar tudo. "Você não vai!" O barulho do coração de Ana ecoava em seus ouvidos com uma intensidade muito mais forte que a conversa ao seu redor. O que mais poderia acontecer naquela noite? As palavras dele poderiam abalar a esperança que havia conseguido criar. E, naquele instante, ela teve certeza de que o que quer que Luca tivesse a dizer mudaria tudo. Luca se aproximou, a expressão no rosto mesclando preocupação e esperança. O barulho ao redor parecia desaparecer e o mundo se transformou em um espaço só para eles. Ana, a modelo, ela não só desmaiou, ela teve uma crise, mas o médico disse que se ela receber o tratamento adequado agora, tudo vai ficar bem. As palavras dele se misturavam à tensão que pairava no ar, mas trouxeram um sopro de alívio ao coração de Ana. "Você tem certeza?" perguntou Ana, a voz tremendo. A confirmação de que a situação não era tão grave quanto poderia ter sido era um bálsamo para sua alma. O peso que pressionava seu peito aliviou um pouco, mas a incerteza ainda estava lá, pairando como uma nuvem escura. "Sim, eles estão cuidando dela agora, mas Ana, precisamos de você neste momento. As pessoas estão precisando de algo mais do que moda. Você pode fazer isso." Luca apontou em direção ao auditório, onde as histórias de superação ainda fluíam. Ana podia ver rostos iluminados, pessoas conectando-se através de experiências. Era como uma corrente de amor que percorria o espaço, fazendo cada um se sentir forte e apoiado. A energia que ela havia começado a criar estava se transformando em uma revolução, uma manifestação de empatia. Ana olhou para o público, as histórias sendo contadas, as emoções à flor da pele. Sentiu uma onda de coragem invadi-la, como se pudesse tocar cada coração presente. E foi isso que decidiu fazer. Ao invés de se perder em inseguranças, ela optou por se lançar na fragilidade do momento. "Pessoal!" ela gritou, chamando a atenção de todos novamente. Esta noite não é apenas sobre moda ou sobre um desfile, é sobre nós, sobre estarmos juntos, apoiando uns aos outros em tempos difíceis. O que passou até agora é só o começo de algo muito maior. Sorrisos encorajados brotaram da plateia. Ana viu rostos familiarizados e outros que nunca tinha visto antes se movendo com a mesma intenção. A conexão que havia surgido entre eles era real e poderosa e não seria dispersada por um único incidente. Durante os próximos minutos, Ana conduziu uma conversa única, onde cada um foi convidado a compartilhar suas próprias experiências de cura e apoio. Histórias de superação, perdas, conquistas e desafios se entrelaçavam em diálogos sinceros. Ela sentia-se leve, como se de alguma forma estivesse ajudando a curar as feridas dos outros enquanto tratava das suas próprias. Então, enquanto todos estavam imersos nas histórias, Ana decidiu que não ficaria apenas na oratória. Olhando nos olhos de seu irmão, disse: "Vamos fazer um gesto. Ao invés de simplesmente continuar o desfile, que tal mostrarmos que usamos nossas vozes e nossos corações?" Olhou para a equipe ao redor. "Vamos organizar um momento de homenagem à modelo. A moda pode esperar, mas o que somos como comunidade não pode." As pessoas começaram a se animar, desafiadas pelo entusiasmo de Ana. Que tal cada um de nós usar um dos nossos trajes favoritos para representar algo que nos faz sentir livre? Logo, todos estavam em pé, buscando em seus armários qualquer peça que lhes desse a sensação de luta e superação. Ao ver a energia se espalhar, Ana percebeu uma nova luz acender em seus olhos. Eram reflexos de sonhos, de esperanças flageladas, mas elásticas. Naquele momento, sentiu que estava finalmente se libertando da torre que havia construído ao seu redor.
O palco transformou-se em uma passarela, onde cada um, de forma única, exibiria seu traje e a razão por trás de sua escolha. As histórias se tornaram as estrelas da noite. O desfile finalmente iniciava, mas de uma forma que Ana nunca poderia ter sonhado. A plateia aplaudia espontaneamente cada gesto, cada palavra sincera, e a energia pulsava como terra fértil ao sol. Quando chegou a vez de Luca, ele subiu ao palco vestido com uma camiseta que trazia a frase "Juntos somos mais fortes". Ele suspirou e olhou para a plateia e disse: "Eu não sou nada sem vocês. Esta noite é um lembrete de que, mesmo em momentos de incerteza, sempre encontramos força quando estamos juntos". Ana se sentiu como se estivesse em um filme mágico, onde a realidade tinha se transformado tão rapidamente. As palavras de Luca ressoaram no ambiente, e mesmo aqueles que se mostravam céticos não podiam evitar o calor daquela conexão genuína. Ao final, uma onda de aplausos era ouvida, e Ana encarou seu irmão, e naquele olhar encontraram um pacto silencioso de que a vida não era apenas sobre desafios a serem superados, mas sobre as pessoas que encontramos ao longo do caminho, que tornam cada vitória mais doce. Assim, no meio do caos, a noite dos desfiles se transformara em um festival de vida e amor, um convite para todos se reconectarem, não apenas consigo mesmos, mas com a força da comunidade ao seu redor. Ao deixar a passarela, Ana não sentia mais a pressão que a acompanhava antes. O que importava eram os laços que criara e a transformação que, de alguma forma, afetara não apenas a si mesma, mas a todos os que estavam ali. E enquanto Ana observava a alegria se espalhar, um pensamento último ecoou em sua mente. Liberdade começa com o amor por quem somos e pelo que podemos construir juntos. O desfile finalmente chegava ao fim, mas na verdade era apenas um começo. Agora, deixe-me fazer um pedido especial. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere. Nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.